noite. Vamos fazer aqui um apanhado geral rapidamente, tá? A respeito da nova planilha, que é a junção do relatório de quilômetros mais o diário de obras. Bom, vamos lá. Ao abrir é importante habilitar o macro, tá? Ou dizer que confia no editor, para que ele possa ativar as funções avançadas do Visual Basic e a sua planilha funcione bem. O ideal é que se utilize Office 2010 ou uma versão mais recente. Ela deve rodar bem também no Office 2007. Anteriores a isso, seria bom que vocês fizessem um upgrade para não termos maiores problemas com ela, tá? Então vamos lá, utilizando a planilha. Aqui nós temos três abas, tá? Uma é o relatório de KM. Aqui está. Quando nós inserirmos dados, ele vai ficar exatamente como de costume. Já vou mostrar para vocês. A diferença é que aqui nós temos atualizar KM e validar KM. Igualmente o diário de obras, tá? Tem atualizar e validar. Só vai aparecer alguma coisa a partir do momento que nós inserirmos os dados aqui, na aba inserir dados. Aqui em inserir dados nós temos dois botõezinhos também, tá? Um é o ocultar ribbons, ele vai ocultar aqui essa aba aqui de ferramentas, né? Dados, revisão, exibição, desenvolvedor. Aqui a barra de fórmulas também. Vai desabilitar aqui a nomenclatura de colunas, tá? E de linhas, para maximizar o nosso espaço de trabalho, uma vez que o Office 2010 a função tela inteira dele, ele não oculta tudo isso. Então eu coloquei isso aqui para aumentar um pouco nossa área de trabalho aqui, como vocês podem ver. Para voltar às barras, basta clicar em exibir ribbons. Muito bem. Então vamos lá. Como eu disse, vamos tentar passar rapidamente aqui, tá? A gente não deve ter grande trabalho. Utilizem apenas letras maiúsculas, tá? Para que a gente mantenha um padrão. Então vamos lá. Aqui a gente insere o nosso nome, né? Cada um insere o seu nome do supervisor. Coloquem também os KMs iniciais do seu carro. Vamos supor aqui que eu esteja em 123.456 km. Muito bem. Tipo de veículo, passeio, ou que seja o seu, a marca e modelo do seu. E a placa, né? Isso aqui não é novidade para ninguém. Chassi, se você souber, coloca. Vamos lá. Aqui no campo estado, você deve preencher o primeiro, tá? E os que forem diferentes a ele. Ou seja, no meu caso aqui é Distrito Federal. Se porventura em algum dia eu tive que ir para outro estado, vamos supor Mato Grosso, então eu vou colocar aqui Mato Grosso. No outro dia eu permaneci no Mato Grosso, então eu vou colocar aqui Mato Grosso. No outro dia do Mato Grosso eu fui para o Acre, então eu vou colocar. Os demais todos, ele vai entender que é o padrão, que é o primeiro que você colocou aqui. Então ele vai completar automaticamente, né? Ele vai colocar o que você marcou aqui na célula 1, tá? No meu caso, ele vai preencher todos como Distrito Federal, salvo aqueles que eu especificar que eu estava fora. De igual forma, a cidade, tá? Ele vai entender que os demais você estava na mesma cidade, a menos que você oriente o programa que era outra. Senão ele vai pegar como default, como padrão, esta primeira. Vamos supor que eu trabalhei aqui a partir do dia 17 do 3, tá? E que eu saí aqui da minha base às 13 horas, tá? Meu destino, DFSQS 06. Local de saída, a sua base aí, ou a empresa, ou a sua casa, eu não sei, né? O local de saída. E o local de destino, FSQS 06. Muito bem. A descrição do serviço aqui, ele está dividido em 3 etapas, tá? No entanto, lá no relatório de obras, ele vai aparecer como um só. Mas vamos lá. Aqui eu tenho algumas opções que vocês poderão ver, tá? Então tem instalação, ativação, vistoria, ampliação, revisita, locomoção a serviço, locomoção pessoal, aguardando, à disposição, banco de hora e relatórios. Vamos supor que eu estava indo, né? Então estou em locomoção a serviço.
tá? Aqui ele vai ser especificado o tipo de equipamento que eu fui lá. Enquanto eu estava em locomoção, então não tem nada, nenhum equipamento. Horário normal, horário noturno, horário chuvoso. Aqui normalmente a gente vai colocar mais quando for chuvoso, né, durante o dia, que pode ter nos atrapalhado, o que explicaria uma pendência, ou noturno, né, horário noturno, que é para explicitar uma janela, por exemplo. E horário final, eu cheguei lá às 14 horas, tive uma hora de locomoção. KM final, então agora eu só coloco o inicial aqui, tá? E depois vou colocar só o KM final. Então vamos lá. 123. Vamos fazer o seguinte, eu estava indo para cá, mas antes eu tive que passar na Claro, tá? Para poder pegar os equipamentos. Então, daqui para Claro são 50 km. Então, rodei 123, KM final 506. Status concluído. Fui lá, peguei o equipamento normal e vim embora. Ainda é a mesma data, então não preciso colocar. Só vai modificar aqui a hora. Sair de lá às 14h30, tá? O mesmo site. Vamos ver como é que isso aqui vai ficando. Vocês podem notar que eu só preenchi aqui e aqui ele já me dá o próximo local de saída, tá? E daqui eu fui ao DF SQS 06. Aqui eu já fiz a instalação dele. Instalação do que? Um SAREM. SAREM, não SASEM, tá? SAREM. E aqui horário normal para que fique mais completinho. Então às 14h30 eu levei então meia hora para fazer a instalação física dele. E aqui para chegar lá eu rodei mais 10 km. 123, 516. Instalei, ótimo, ficou concluída a instalação, tá? Então, às 15h31 eu iniciei aqui a ativação do DF SQS 06, né? DF SQS 06. É importante a gente estar ativação do mesmo SAREM, o mesmo horário normal, tá? Daí essa ativação demorou um pouco mais porque o pessoal da gerência fez a atualização, então eu levei 1h30 fazendo essa ativação desse SAREM. São 1h30, então me deu aqui às 17h01, tá? O KM aqui é importante que eu repita o mesmo KM 516, porque eu não estava em locomoção, estava no mesmo lugar, tá? Mas é importante nesse caso que eu repita os KMs para que o programa me dê alguns dados ali no relatório de KMs. Então eu concluí a ativação. Uma vez concluída, eu levei ali 19 minutos para poder limpar o site, né? E saí às 17h20, né, do site e voltei para minha base. Aqui, locomoção a serviço novamente, né? E cheguei até minha base 1 hora após 18h20, com 60 km de diferença, 10 do site até a Claro e da Claro até a base, então 60 km. 1, 2, 3, 123, 576. Minha chegada também foi com êxito, concluído. Muito bem. Supostamente eu precisei sair com o meu veículo mais tarde, para quem utiliza o veículo para outros fins, né? Tem um carro só. Utilizei esse veículo para uma finalidade pessoal, fiz compras. Não é interessante aqui para Lascom saber
que eu estou fazendo no meu horário pessoal, nem para Alcatel, mas isso aqui é bom para o nosso controle, tá? Vocês já vão ver por quê. Então eu coloquei aqui locomoção pessoal, tá? E aqui a hora que eu cheguei também é irrelevante, mas eu vou colocar aqui. Levei 1 hora lá para fazer minhas compras, ida e volta, porque nesse caso eu não preciso ficar explicitando. Aqui a gente deixou específico o momento de instalação, quanto tempo levei para instalar, quanto tempo levei para ativar, porque isso aqui é importante para que a Alcatel tenha essa discriminação, e que ela tenha esse controle aqui, como o Helder nos explicou. Então tá. E aí eu utilizei 100 km, fui lá no plano e voltei. 676, tá? Aqui também, vamos lá colocar concluído. Então tá bom. E aí no dia seguinte, dia 18/3, né? Eu saí de casa aqui às 9 da manhã, saí da minha base, né? Comprando base. Então eu saí da minha base e fui até um outro site qualquer, DFSQN 92. DFSQN 92. É importante que eu explicite também o site aqui para que ele apareça lá no relatório de obras, tá? Aí aqui começou novamente a mesma história, foi locomoção a serviço, tá? Então cheguei no site às 10, rodei 50 km para chegar ao site. Então 123, 700 são e 26, não é isso? Concluir. Bom, então aqui eu iniciei o ciclo novamente, tá? É só para que vocês entendam uma coisinha. Então, vamos lá, vamos gerar aqui o relatório do diário de obras. Mandei atualizar e validei. Agora assim, importante antes de mais nada, eu colocar aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, vamos supor que aqui no DFSQN 92 eu cheguei lá para fazer a minha instalação, tá? Também de um Sareme, mas acontece que ao chegar lá eu tive que ficar aguardando, porque não tinha o acesso e o OMR ficou de me encontrar lá para me trazer então a chave ou alguma coisa assim. Mas por alguma razão esse OMR ele trouxe a chave, mas essa chave ela não abriu o site, tá? 2 e o que acontece? Como ela não abriu, vocês podem notar que eu estou repetindo aqui os dados, ficou pendente, tá? Essa instalação. E aí de lá eu fui para um outro site, né?
mais próximo, DFSQN 95, para também fazer uma ativação. Já estava instalado um SARM, tá? Dali eu levei meia hora e rodei 4 km. Mas chegando lá, me ligaram e informaram: olha, pode abortar, foi cancelado, tá? Este site. Eu vou mostrar para vocês o porquê de estar dando esses exemplos. Muito bem, uma vez feito isso, vamos lá mandar atualizar nosso diário de obras. Então vocês verão aqui, tá? Não se esqueçam de sempre atualizar e validar. Muito bem. Qual a importância do que eu quis mostrar para vocês? Vocês vão verificar aqui que esses campos normalmente não somos nós que preenchemos, tá? Aqui o campo estado ficou preenchido, como eu falei para vocês, automaticamente, a cidade também. Vocês vão poder observar lá que na inserção de dados não ficaram. Ele leva algum tempo porque ele está rodando o script do programa, tá? Então quanto mais dados vocês colocarem, menos tempo ele vai demorar, na verdade. Então, mais do meio para o fim, ele vai levar bem menos tempo para poder fazer isso aqui. Então vocês vão notar aqui o seguinte: ele já deu a duração, já deu o supervisor, está basicamente pronto aqui. O que eu vou colocar aqui, se for necessário? Vou colocar aqui a quantidade de visitas, se eu precisar colocar, se houveram mais colaboradores, né? Também vou colocar aqui instruções adicionais, previsão inicial e previsão de término, não sei mais se a gente está utilizando, tem que ver com o Helder. A duração ele já colocou aqui, tá? Então eu fiz uma formulazinha, mesmo que você vá de um dia para o outro, ele vai calcular exatamente quanto tempo foi. Por que tem um amarelo aqui, um avermelhado e um escrito em vermelho? Justamente por causa dos status, tá? Quando eles forem copiados e lançados no sistema da Alcatel, não vai fazer diferença para eles, tá? Uma vez que essa modificação de fonte aqui ela é apenas código. Então, aguardando, ela é amarelo, pendente ela fica em vermelho e cancelado ela fica com a fonte vermelha, tá? Foi apenas para essa visualização. Então vocês vão ver aqui que ele ficou prontinho. Tudo que eu tenho que fazer é copiar a partir daqui e lançar no corpo do meu e-mail ali para envio para Lascom, para que eles estejam procedendo, né, encaminhando para o Alcatel. Bom, e o relatório de KM? Não, da mesma forma, vou mandar atualizar. Ele atualizou os dados, tá? E agora vou mandar validar os dados. É importante eu sempre fazer isso, atualizar e validar. Vocês vão perceber aí no decorrer da utilização. Bom, muito bem. Então, o relatório de KM, ele também mostrou aqui para mim apenas o que eu preciso, né? Então, aqui tem meu nome, todos os dados preenchidos. E aqui ele vai me dar as datas, os horários, tá? Local de saída, quilômetro inicial, normalmente como ele dava antes, né? E quilômetro final. Aqui ele vai me dar a quantidade de quilômetros que eu rodei e aqui o valor unitário a ser pago. Vocês podem observar o seguinte, que aqui, ó, quando ele dá 0 km rodados, o valor a ser pago por unidade também dá 0, tá? E aqui, ó, tá 0 km por quê? LP aqui quer dizer locomoção pessoal. Lembram-se do caso que eu saí da minha base e fui fazer compras lá pessoais, né? E lá eu rodei 100 km, mas ele não computou aqui, porque foi uma rodagem pessoal, então ela não gera custo para a empresa, tá? Posteriormente, né, no outro dia, eu saí da minha base, fui ao SQN2, rodei ali os meus 50 km, né? E ele computou aqui os 50 km que eu rodei. Ou seja, ele não computou
a quilometragem que eu rodei para finalidade pessoal. Bom, é isso aí, simplificando, né? Eu espero que todos utilizem bem a planilha. Se tiverem sugestões, podem mandar para a gente poder estar atuando aí, melhorando essa planilha, tá? Lembrando que vocês podem ter notado que aqui eu havia errado, né? Então eu parei e corrigi aqui os quilômetros, estava dando negativo lá. Eu corrigi, porque aqui estava 123, 126 e não era. Era 123, 726. Tá? Então a gente vai estar tentando sempre. Eu espero que a planilha funcione para melhorar. Até mais.